Olá pessoal, eu sou o Thiago Pontes. Seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sábado, 21 de fevereiro de 2026. São 20 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago o tema Saturno em Áries pelas casas. Eu já tratei nos outros vídeos sobre Saturno em Áries, né? Qual que é a tônica do momento, né? O que o Saturno rege. Já tratei também do Netuno pelas casas. Se você não assistiu, vai lá assistir. E também tratei da conjunção Saturno e Netuno em Áries, tá bom? Agora é só o Saturno em Áries pelas casas, não o Saturno do mapa natal, mas é o Saturno em trânsito, tá? Em trânsito pelas casas do mapa natal. Então, vamos abrir aqui que o Saturno ele já entrou em 13 de fevereiro de 2026 e vai ficar até dia 13 de abril de 2028, tá? E vamos lá para as casas. O que vai acontecer na sua vida com Saturno passando em uma casa do seu mapa natal? Na casa 1, para quem for passar o Saturno na casa 1, o Saturno ele vai trazer questões aí de emagrecimento, questões de limitações físicas, o envelhecimento precoce, né? Um envelhecimento precoce, então muitas vezes você fica muito exposto ao sol e você acaba aparentando ser mais velho, né? Ou faz muita coisa ao mesmo tempo e isso vai te desgastando muito fisicamente. Então, isso pode te trazer uma aparência mais velha, uma aparência mais cansada, uma aparência de querer ficar mais quieto, mais solitário, né? Também estudar muito de Saturno na casa 1. Fala das questões de desafios de um modo geral. A responsabilidade também aumenta, né? Responsabilidade de um modo geral, porque a responsabilidade, na verdade, como o Saturno ele rege as questões de responsabilidade, ele vai tratar de responsabilidade em todas as casas, mas é a responsabilidade consigo mesmo, responsabilidade com a sua própria pessoa, responsabilidade com a sua identidade, com o seu nome, tá? Pode trazer aí questões de problemas nos dentes, coluna, joelhos, né? Que é o corpo físico no geral. Restrições do nome, né? Então você fez alguma dívida, criou uma dívida, ou cometeu algum crime, ou cometeu algum ilícito, vai ficar aí muitas vezes com o teu nome restrito, o teu nome vai ficar marcado, tá bom? Você vai ficar impedido de fazer muitas coisas na vida, tá? Ou muitas vezes a tua situação civil não foi alterada direito e você vai precisar mudar a documentação. Então alguma coisa nesse sentido pode acontecer, tá? E envolvendo a cabeça também, principalmente, já que Áries representa muito a questão da cabeça, tá? Então tudo que é doenças inflamatórias em cabeça, dente, coluna, joelho, pode acontecer se ele está passando na casa 1, tá bom? Saturno na casa 2 vai falar da materialidade, né? O materialismo, a pessoa fica mais materialista, pode haver mais possessividade, você vai querer tomar conta de tudo, né? Das coisas que você tem, até do que os outros da tua família muitas vezes têm, né? Existe aí uma tendência, né? Não que isso vai acontecer. E tudo isso eu digo conforme os aspectos também com relação aos outros planetas, né? Porque você pode, por exemplo, ter uma estabilidade financeira e pode ter uma dificuldade financeira. Os dois pode. Então pode ser que você tenha mais facilidade financeira se ele, por exemplo, o Saturno estiver fazendo aí um trígono, um sextil com a Vênus, né? Abrindo um campo aí para você batalhar e conquistar as suas coisas, conquistar mais um patrimônio, conquistar mais dinheiro. Agora, se Saturno, por exemplo, ele está fazendo conjunção ou qualquer mau aspecto com a Vênus do teu mapa, fique atento porque você vai ter aí uma dificuldade financeira maior, tá? E veja também se o Saturno também não vai estar fazendo mau aspecto com o teu Marte, tá? Porque o Marte provavelmente vai estar regendo a sua casa 2, tá? Se o Ares está na casa 2, o regente é o Marte. Então veja como que está o mau aspecto do Saturno com relação a Marte também, tá?
Pode haver aí uma inércia também, patrimônios. Você pode ter móveis muito antigos, querer comprar, adquirir vários móveis antigos, ou ter que doar muitos móveis antigos, aparelhos que não funcionam direito, ou ter que mandar embora porque realmente já não funcionam mais. Então, tudo isso é o Saturno na 2, tá? Restrições alimentares, restrições com bebidas. Então, determinadas coisas você não pode comer, determinadas coisas você não pode beber porque te traz alguma inflamação, te traz algum refluxo, muitas vezes, uma queimação na garganta, uma queimação no estômago. E aí você precisa ter um acompanhamento médico aí, né, para poder ver se você pode ou não comer determinada coisa, pode ou não beber determinadas coisas, tá? Então traz muita restrição alimentar, geralmente, ou muitas vezes traz alguma alergia, né? Eu mesmo passei, eu tive Saturno na casa 2, eu tive alergia, como por exemplo, suco em pó, né? Me dava algumas coceiras em determinada parte do corpo e eu tinha que ficar passando a pomada. Então eu falava, mas da onde que é isso, né? Eu acabei não indo no médico, mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei, será que é suco em pó? Fui cortar o suco em pó, parou o problema para mim. Mas você tem que ir no médico, tá? Tem que ir no médico para ver o que é que pode ser no dermatologista para poder entender qual que é a causa, tudo bem? Restrições patrimoniais também é possível, restrições da conta bancária. Então, muitas vezes, se você está devendo na praça, tá com alguma dívida, vai ter restrição também, muitas vezes na conta, por conta que você está devendo para o credor, porque você não cumpriu um contrato. E aí acabou lá o processo de conhecimento no judiciário, foi para processo de execução, e o judiciário vai te executar. Então ele vai te executar como? Ele vai pegar, sequestrar teus bens, ele pode bloquear o teu dinheiro, né? Geralmente a primeira tentativa que é feita é bloquear o dinheiro que tem na conta, né? Então aquele valor que você está devendo é aquele valor que ele vai restringir. Às vezes pode ser que ele não venha restringir, né? Por exemplo, dinheiro na poupança, né? Até 20 salários mínimos lá não pode restringir por conta que há uma exceção lá no Código de Processo Civil, tá? Dinheiro de salário também não pode, porque tem lá a exceção no Código de Processo Civil. Então, existe um rol marcado no Código de Processo Civil que fala o que pode e o que não pode ser bloqueado no seu patrimônio, tá? Qualquer dúvida, vai perguntar para um advogado se você está com alguma causa nesse sentido. Pergunta lá para um advogado civil para poder entender o que pode ser feito, como que solucionar esse caso para fazer o pagamento da dívida, tá? Mas geralmente é isso, uma restrição patrimonial, você pode perder seu carro, pode perder algum bem imóvel de grande valor para pagar o credor, muitas vezes, né? Se o credor sair vitorioso aí, após a sentença, né, ou após o recurso, então pode ser que você tenha aí que pagar com algum patrimônio também se você não tiver dinheiro na conta, tá? Saturno na casa 3 vai falar de parentes colaterais controladores, irmãos, primos, tios, sobrinhos, ou eles vão ser os controladores, eles vão ser responsáveis por você, ou você vai ter que ser responsável por algum deles, ou vai ter que controlar alguma coisa deles, alguma coisa nesse sentido, tá? Seja por meio também pode ser uma questão temporária, mas pode ser uma questão definitiva, como por exemplo uma tutela, se forem parentes menores de idade, ou uma curatela se forem aí parentes aí maiores de idade também, para poder cuidar dependendo do que acontecer, né? Dependendo do momento, do contexto, da realidade da história, tá? Então, pode ser que vocês tenham que se responsabilizar ou eles se responsabilizarem por você. Vai falar de limitação também física desses parentes colaterais, né? E você muitas vezes vai ter que dar mais ajuda, porque eles vão estar fisicamente mais debilitados.
Vai falar de vizinhos mais velhos, vizinhos anciãos, que também podem precisar da tua ajuda, né? Pode ser também uma questão de inadaptabilidade, uma questão de você estar muito crítico, um momento de você estar muito criticando várias coisas. A comunicação e a locomoção vão ficar mais tensas, vão ficar mais restritas, vão ficar mais responsáveis, vai ter que haver uma responsabilidade maior com aquilo que vai falar, com aquilo que vai escrever, com aquilo que, né, você carrega. Então, todo esse cuidado é temas de casa 3. Pode ter, por exemplo, o seu veículo, por exemplo, é restrito por conta que é um veículo evicto, né, um veículo que te venderam, você pensou que estava comprando do proprietário e na verdade era de uma outra pessoa, né? Pode ser que de repente aí você até venha a ter uma pena privativa de liberdade, né? Porque você está com um bem que é de outro. E isso também pode te gerar um problema na esfera criminal, tá? Então, muito cuidado aí com quem você compra, né? As questões de compras aí também tem que ser tudo formalizado, tudo correto no preto e no branco, né? No papel, né? Tudo ali direitinho, conforme a legislação. Tiver que contratar advogado para isso, também contrata para poder averiguar todas as situações, porque isso pode dar muito problema sério, tá? É verdade. Tá bom? Também vai falar de questões práticas, você vai se tornar prático, né? Os comerciantes do bairro vão estar também já mais velhos, né? Já também um pouco mais antigos também, né? Limitados fisicamente. Você pode ficar mais limitado no seu bairro, né? Não querer viajar muito, não querer ir muito para longe, né? Então você fica mais restrito ali naquela sua localidade, naquele seu distrito, né? Não sai muito, ou da cidadezinha pequena ali, né? Então essas são as questões de casa 3, tá? E quem, por exemplo, eventualmente está cursando aí ensino básico, né? Geralmente os menores, mas ou de repente algum maior de idade que esteja aí cursando o ensino básico, toma cuidado para não ser reprovado, ou não ter ter que repetir de ano, né? Ficar de dependência aí, porque é complicado, tá? Então estude bastante. Na casa 4, o Saturno vai falar dos ascendentes, vai falar dos pais, dos avós, bisavós. Então, ou eles vão estar muito, algum deles vai estar muito controlador sobre você, ou eles vão precisar de ajuda porque eles vão estar mais debilitados também de saúde, né? Então, o eixo casa 4, casa 10 fala dos ascendentes no geral, né? E aí eles vão precisar de mais ajuda. Pode ser que você de repente tenha que ter aí a curatela deles, né? Para cuidar deles, para representá-los, ou muitas vezes eles é que vão ter que ter a curatela para representar você, né? Se for maior de idade aí, também eles vão ter que representar você em vários direitos, né? Se de repente tiver alguma incapacidade aí para os atos da vida civil, então existe essa chance, tá? Não, não significa necessariamente que isso vai acontecer, tá? Relembrando novamente, astrologia, a probabilidade não é sentença, tá? Então tudo depende do seu mapa natal, por isso você tem que contratar o seu astrólogo de confiança, ou ver aí se você entende de astrologia, aonde que tá os demais planetas e como que ele está fazendo o aspecto com o Marte, que é o regente dessa casa onde você tem áreas, tá bom? Pode falar também de questões estruturais de imóvel, e isso eu sei porque eu estou nessa fase, né? Saturno ainda não chegou na minha casa 4, mas como eu moro numa casa antiga, eu mesmo vou mexendo aonde eu posso, né? Não a parte estrutural, obviamente, estrutural é só engenheiro que pode mexer com isso, mas aquilo que não é tão estrutural, que é só reboco, é pintura, alguma coisa assim, eu mesmo aprendi com meu pai, eu mesmo vou fazendo, né? Para poder deixar a casa em ordem, porque se você deixar a casa desminguindo, né, deixar tudo apodrecendo, uma hora vai cair e não vai ter jeito, principalmente se o Netuno passar na 4, né? E eu já fiz o vídeo de Netuno na casa 4 ali também, né? O Netuno pelas casas.
Então, presta atenção, porque é complicado. Se teu Saturno está na 3, né, para quem está na 3, já vai se preparando antes de Saturno chegar na 4, viu? Porque senão vai ser problema. Aí, quando Saturno chegar na 4, você vai ter que arrumar o problema de qualquer jeito. Vai ter que mexer com parte estrutural do imóvel, sob pena de ela ruir na hora que o Netuno chegar, tá? Você pode se sentir mais reservado, pode se sentir mais solitário, pode se sentir mais seguro ou precisar de mais segurança no seu imóvel, né? Reestruturar os portões, os muros da tua casa, e pode ter aí sentimentos pesados como depressão, né? Alguma questão assim de não quero fazer nada, né? Se sentir tenso, né? De uma forma geral dentro da família, né? Ou com relação à família também, tá bom? Na casa 5, o Saturno ele vai falar dos descendentes. Quem são os descendentes? Os filhos, os netos, bisnetos. Então, a mesma coisa, pode ser que eles estejam mais limitados, ou eles tenham que se responsabilizar por você, né? Ou você vai ter que se responsabilizar por algum deles. Então, por exemplo, o teu filho faleceu, né? O genro, a nora, sei lá, faleceu, e sobraram os netos não têm pais, e vai ter que ficar com você que é avô ou avó. E aí você vai ter que ter a tutela deles, né? Então você vai ter que ter todos os cuidados com esses netos, né? A guarda deles, alguma coisa nesse sentido, que é o momento de responsabilidade com os descendentes, tá? Também pode ser restrições com parte dos prazeres, né? Você se limita muito, você não se permite ter o contato físico com o outro, né? Então você não está se permitindo um namoro mais firme, né? Ou pode ser que você esteja namorando com alguém muito mais velho, né? Se você é novo ou nova, pode estar namorando com uma pessoa muito mais velha, ou mais também uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa que pode ser até uma autoridade muitas vezes. Pode indicar também penas restritivas de direitos, né? Então, por exemplo, você não pode ir num barzinho, você não pode ir no estádio, você não pode ir numa casa de show, você não pode ir no teatro, você não pode ir em vários lugares, porque você cometeu algo que não podia, criminalmente, e muitas vezes você teve a sua pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos. E aí você não vai poder ir em muitos lugares, né? Então você vai ter que ficar dentro de casa, se recolher mais cedo, né? Observar todas as regras e andar bem na linha para você não ter problemas, tá? Então é bem típico disso quando o Saturno está passando na casa 5, e fala também de questões de impedimento de jogos, né? Você não pode ficar adentrando muito em jogos, de azar principalmente, que eu estou me referindo, e especulação imobiliária, né? De repente pode ter construtores aí, construtoras, querendo comprar teu imóvel, né? E tá te atormentando, muitas vezes você não quer vender, ou eles estão querendo te propor o pagamento do terreno, da casa, muito abaixo do preço do mercado, e você está se sentindo assediado por essas imobiliárias, por essas construtoras, né? Então, toma cuidado, né? Muitas vezes pode ser que eles venham te assediar de uma forma a querer derrubar, né? Muitas vezes, se for um terreno lindeiro, acaba danificando o seu muro, danificando o seu telhado, caindo um objeto lá de cima de forma proposital. Então, alguma coisa nesse sentido também pode acontecer, tá? O Saturno na casa 6 vai falar de um momento muito crítico. Você também pode se tornar muito crítico, assim como na casa 3 você também pode se tornar muito crítico, principalmente aí no ambiente de trabalho, tá? Ou podem te criticar muito no ambiente de trabalho também. A chefia, o patrão, os colegas também podem acabar te criticando muito, principalmente colegas mais velhos, tá? Saturno é sempre figuras mais velhas. Pode estar
sendo muito metódico, muito detalhista, muito criterioso, né, na hora de fazer as coisas. Às vezes pode estar um pouco pedante, tem que tomar cuidado com isso. O trabalho pode estar muito pesado ou com uma carga de responsabilidade muito grande, né? Você pode de repente estar substituindo algum cargo de chefia por um tempo, pode estar pegando uma função que é de alta responsabilidade, que vai te deixar muito tenso dentro do seu expediente. Você pode estar mais sedentário, então precisa praticar mais atividades físicas, né? O acompanhamento aí de profissionais da área. Pode ser mal compreendido pelos colegas de trabalho também, mal compreendido pela chefia, tá? É muito típico disso. E restrições na saúde de um modo geral, né? Se você está já tendo alguns problemas de saúde, Saturno na 6, já começa a prestar atenção, sentiu algo diferente, vai no médico, vai procurar para saber, vai investigar isso, porque pode ser algo sério. Às vezes pode não ser nada e a gente espera que não, né? A gente espera que não seja nada, mas se for, pelo menos você está se prevenindo, tá bom? Saturno na casa 7, né? E antes de ir para 7, na 6 ainda, você também pode ter, se caso você tiver animais, ter que cuidar deles, tá? Pode ser que algum animalzinho aí, principalmente animal cachorro, gato, que já esteja muito de idade, esteja aí passando por um problema muito sério de saúde também, e você vai ter que dar mais atenção para esse animalzinho aí, tá bom? Na casa 7, vamos falar a respeito do casamento, da sociedade, do outro, aquele que a gente se relaciona com outro amigo muito íntimo, o inimigo declarado, né, os contratos. Então, com Saturno aí, você vai ficar muitas vezes descontente da sociedade, descontente do casamento, né, o sócio que está rabugento, a esposa ou o marido que está muito rabugento, rabugenta, entendeu? Ou eles podem estar muito controladores, né? Ou eles podem estar te punindo de alguma forma de contrapartida por algo que você não fez ou está deixando de fazer. Pode falar também dos inimigos antigos, inimigos que ficam, né, de forma acirrada, atrapalhando a sua vida. Pode falar de algum amigo íntimo que esteja mais debilitado também de saúde, você vai ter que ajudar esse amigo ou essa amiga íntima, tá? E restrições da vida civil, né? No contrato você acabou cometendo um inadimplemento de uma cláusula contratual e de repente você vai ser punido por essa inadimplência, e isso pode te custar muito caro, tá? Você pode acabar não tendo que usufruir de determinados direitos porque você acabou passando dos limites ou acabou não cumprindo com o combinado no contrato, né? Então houve aí a quebra do sinalagma do contratual, né? Então alguém aí ficou devendo para alguém nessa relação, tá? Então presta atenção, qualquer coisa tem que consultar o seu advogado de confiança se estiver tendo algum problema desse tipo, tá bom? Na casa 8, o Saturno vai falar das transformações lentas, as transformações, né, que vão mudando, mas de forma muito lenta, muitas vezes. Vai falar de mortes de parentes, vai falar de muitos lutos, a reconstrução da vida, muitas vezes do início, do zero, né? Você tem que refazer toda a sua vida porque sua vida foi desmontada por alguma circunstância alheia à sua vontade. Pode ser também questões de bloqueio patrimonial do casal, bloqueio patrimonial da sociedade. Então, se lá na casa 2 nós temos bloqueio de patrimônios e recursos próprios, na 8 nós temos aquilo que é em conjunto, aquilo que é comigo e com o outro, aquilo que é comigo e com os sócios. Então, muitas vezes, se de repente tiver algum processo, e nesse processo vai ter alguma execução, vai ter algum bloqueio judicial,
os bens da tua empresa, os teus bens que você tem em conjunto com o outro, vão ficar aí bloqueados ou restritos, você não vai poder mexer, tá bom? Pode falar também de restrições fiscais, o fisco, se você não declarou o imposto de renda corretamente, está sonegando impostos, sonegando algum tributo, cuidado, vai contratar o contador, o seu contador, sua contadora de confiança, porque pode dar problema, tá? E a Receita Federal vem babando depois em cima, tá? Então não dá vacilo, tem que fazer as coisas direito, né? A gente às vezes fazendo direito já se encrenca, imagina não fazendo, né? Então tem que fazer, porque senão de repente você pode receber uma convocação aí para a Receita Federal ou do fisco estadual, municipal, pode receber aí de repente uma intimação, alguma coisa do tipo. Então vai fazendo as coisas direito, tá? Vai fazendo as coisas direito, porque Saturno na 8 muitas vezes você não pagou um tributo que devia pagar e daqui a pouco vem o Estado te cobrar. E aí a multa pode ser pesada ou pode haver outras penalidades maiores, tá bom? Então todo cuidado é pouco. Pode ter questões aí também de inventário judicial, questões de divórcio também podem acontecer aqui, dissolução da sociedade, né? Então tudo isso também pode estar acontecendo se Saturno estiver passando na sua 8, tá? Saturno na 9 vai falar de restrições legais aí de um modo geral, processos judiciais, restrições de saída do país. Então o seu passaporte vai ficar retido pela Polícia Federal, porque você não vai poder sair porque você cometeu alguma coisa ilícita ou você está sob investigação. Então a Polícia Federal vai restringir o seu passaporte. Ou você vai ficar impedido de ir em determinados países, né? Também por alguma outra restrição que seja pessoal ou local lá daquele país, você não vai poder viajar para lá, tá? Restrições da sua liberdade da expressão religiosa, muitas vezes pode ser que a tua religião está te restringindo de muitas coisas na vida, né? Geralmente as religiões elas nos restringem de muitas coisas que são naturais da nossa vida. Então, começar a se espiritualizar, né? Abrir o seu leque de caminhos, né? Para você ter um pouco mais de liberdade, porque a religião é complicada, tá? E reprovação na faculdade, tá? Ou pós-graduação de repente. Então, estude bastante. Se você está sentindo dificuldade em alguma disciplina, peça ajuda, estuda, reestuda. E se esforce, porque você vai ficar de DP, você vai ficar reprovado. Ou, muitas vezes, por conta de falta de pagamento de alguma mensalidade, pode ser que você, de repente, fica aí com o seu certificado retido. E aí você não pega o diploma. E aí a tua vida vai ficar confusa e você não vai conseguir exercer a profissão da qual você está estudando. E aí a gente adentra já na casa da profissão falando disso, que é a casa 10. Tá? O Saturno na 10 vai falar dos cargos de chefia, então pode ser que você obtenha aí algum cargo de chefia, um cargo de responsabilidade na empresa ou na repartição pública que você trabalha, né? Pode ser que tenha aí também dos ascendentes, né? Pais, avós debilitados aí também. Pode trazer questões da reputação, né? Sua reputação pode não estar tão boa assim, mas também pode estar excelente, né? Uma reputação de grande renome, né? Dependendo de como esse Saturno está fazendo aspectos positivos ou negativos com o Marte. Então, tudo vai variar de caso para caso, né, nesse contexto, tudo bem? Saturno na 11 vai falar dos amigos, amigos no sentido geral, né, mais ampliado, que vão estar mais também debilitados, ou amigos vão estar mais rabugentos, porque muitas vezes são mais velhos do que você. Cuidado com restrições nas redes sociais, né? Então, cuidado para não fazer algo que você não deva, né? Seja por questão ilegal, por uma questão de quebra dos termos
de política da plataforma, que é isso também, você pode ficar acabando restrito ao não uso da sua rede social ou da internet no geral, né, o que acaba se tornando mais grave aí também, tá? Então, e muitas vezes questões aí com sociedades no geral, pode ser que aconteça de você também ter algum problema aí sério, tá? Alguma restrição aí com as associações, na verdade, né? As associações. Na casa 12, é a casa onde o Saturno geralmente ele fica jubilado, né? O Saturno ele parece que tem um menos peso, né, do que nas outras casas. Mas nem por isso você vai deixar de sentir. Solidão também, depressão, pode sentir medos inconscientes, muitas vezes os medos assim inexplicáveis. Vai precisar de ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, vai ter que procurar esses profissionais se estiver passando por isso. Vai ter muito pesadelo, dificuldade de dormir, vai demorar mais para dormir, né? Então você vai acabar dormindo muito tarde, né? Vai ter mais insônia, dificuldade para sonhar, de idealizar as coisas também vai ter mais dificuldade. E as doenças saturninas, né? Problema nos dentes, coluna, joelhos, né? Também pega muito assim como a casa 1, tá? E as questões dos inimigos ocultos, tá? Que podem aí também estar te controlando sem você perceber. Então não fica expondo sua vida na internet, assim, como que é a sua rotina, porque sempre tem alguém de olho em você, tá bom? Então cuidado, presta bem atenção, não espalhe onde que você tá, não diga onde você tá, não mostre a sua localização, porque com Saturno ali na 12, pode ser que alguém esteja só controlando, e o Netuno muitas vezes aí também se aproximando, pode ser o prato cheio que faltava para a coisa acontecer, tá? Quem já tem Netuno de casa 12 naturalmente, né, na sua carta natal, assim como eu, tem que evitar muito de se expor, tá? Tem que ser assim, bem, né, devagar, com todo cuidado, né, para dizer alguma coisa, né, porque a gente é muito visado, tá? Então, esses os cuidados que se deve ter com Saturno aqui na 12, tá bom? E esse é o resumo, tá? Eu poderia aqui me estender em outros assuntos, mas o mais básico é referente a isso, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.